Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver aí no título, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi o meu primeiro ano na faculdade. Eu vou dividir em duas partes. A primeira eu vou falar um pouquinho sobre como foi o meu primeiro período e a segunda eu vou falar sobre o segundo período. Se você gosta de vídeos sobre a veterinária, deixa o like aí pra mim. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu ainda vou trazer muitos outros. Bora pro vídeo. Eu entrei no semestre de 2019.1 e eu tive 8 matérias, que são Anatomia 1, Bioquímica, Química, Histologia Geral, Embriologia, Metodologia Científica, Ecologia e Introdução à Medicina Veterinária. Em Anatomia 1 a gente estudou um pouco sobre osteologia, miologia, articulação, bioquímica. A gente estudou mais a questão... A gente estudou digestão de carboidratos, lipídios. A gente também estudava classificado monogástricos e poligástricos. Era uma coisa mais química, só que era relacionada ao organismo animal. Já em química, a gente estudava mais a questão de água, pH, solução tampão. Era uma coisa mais geral, não era tão específica. Em embriologia, a gente estudou a questão de como é a formação dos sistemas, como se dá a questão do ciclo estral. Em histologia, a gente estudou como saber diferenciar o epitélio, o que são ácidos, o que são ductos, como como diferenciar um do outro, porque tem ácido misto, mucoso e seroso. A gente tem que saber diferenciar tudo isso. Em introdução à medicina veterinária, a gente fazia relatório. E esses relatórios eram em base de que? Vinha alguns professores lá do HV, de diversos setores de reprodução, de cirurgia, de anestesiologia, e eles iam lá na nossa sala e falavam um pouquinho como era a área. Em ecologia, a gente fazia seminário. Escolhia um tema, estudava, se aprofundava e ia mostrar para os colegas. Metodologia científica, ela foi uma matéria que mostrava para a gente as leis da ABNT, de como elaborar um trabalho científico, um artigo, como fazer slide, tipo as regrinhas tudo bem bonitinhas para não ter o famoso plágio. Um pouco da questão das matérias, eu vou falar para vocês como foi um pouco da minha adaptação. Eu não senti muito na questão do estudo, porque como eu estudava em casa, eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E nessa questão eu não senti muita diferença, mas eu vi que é algo mais pesado, porque são assuntos que requerem, a maioria, um pouco mais de estudo, um pouco mais de pesquisa. E geralmente no semestre não é só uma ou duas matérias que exigem mais de você, são geralmente 3, 4. Com o passar do tempo isso faz uma total diferença, porque você, querendo ou não, vai ficar um pouco mais carregada para tentar estudar. Rotinas de prova, elas geralmente são muito puxadas, principalmente foi muito puxado para mim em anatomia, porque a minha turma, ela perdeu muito tempo estudando somente osteologia, e quando foi a parte de articulação, de miologia, que é o estudo dos músculos, a gente viu tudo meio corrido. E a gente via fazer uma prova, As que eu vi que exigia mais foi bioquímica. Já no segundo período, eu tive histologia veterinária, tivemos anatomia 2, bioestatística, o estágio, que aqui é chamado de ESO 1, informática, introdução à biologia molecular, que eu passei uns perrenguezinhos também nessa matéria, e por fim, sociologia rural. Em anatomia 2, a gente estudou praticamente todos os sistemas, sendo digestório, respiratório, urinário, enfim. Em bioestatística, a gente estudou algumas contas que pra mim eu apanhei muito para aprender. Fui pra final, mas eu passei, ainda bem. O estágio, que é o ESO 1 que a gente fez,
a gente ia para o hospital veterinário, que tinha grupos, que variava a quantidade de pessoas, era por ordem de chamada. E cada 2 semanas a gente ia para o setor, que entre eles era clínica de pequenos, cirurgia e anestesiologia, clínica de grandes animais, reprodução, patologia clínica e patologia animal. Eu espero que não tenha esquecido de nada. Patologia veterinária, ela é uma matéria que exige muito, porque tem muito conteúdo, tem muito assunto, tem muita lâmina para ver. A gente viu lâmina de coração, viu lâmina de sistema digestório, de sistema respiratório, de sistema urinário. Praticamente o que a gente via em anatomia e informática. A gente aprendeu como é a estrutura de um slide. A gente também teve a oportunidade de desenvolver um trabalho em slides. A gente também viu um programa que auxiliava bastante a gente na hora de fazer contas, que era uma coisa assim bem mais rápida, que economizava muito mais tempo. Biologia molecular, a gente estudou o que são células eucariontes, procariontes, que é formado do RNA, um DNA, técnicas de PCR, sistema endomembrana, toda essa parte molecular e celular a gente estudou. E por fim, sociologia rural, a gente abordava diversos temas como agricultura familiar, revolução verde, esses temas que estão mais ligados ao campo e que tem todo um contexto por trás. A professora mandava um artigo, a gente lia, ia marcando os pontos, se tinha alguma dúvida, a gente ia anotando e quando era na sala de aula a gente fazia uma aula mais oral. As provas do segundo semestre, elas foram mais apertadas, porque tinha muita matéria que exigia da gente, que era anatomia, histologia e biomol. Essas matérias tiravam um pouco mais do nosso tempo, precisava de um tempo a mais. Os professores sempre aconselham e eu vou aconselhar vocês também. Nunca deixem para estudar os assuntos da prova na semana anterior da prova ou na mesma semana, porque não vai dar tempo de aprender tudo. Eu tiro por mim, porque eu já fiz isso e me lasquei muito. Se você ainda não segue o meu Instagram de estudos, eu vou deixar na descrição para você ir lá e acompanhar também, porque eu posto muita coisa legal, posto curiosidades. Também estou postando alguns desenhos. E lá eu também posto enquetes sobre assuntos que eu vou trazer aqui para o canal. E vocês também me ajudam a escolher. Um beijo e até o próximo vídeo.